Estamos ao vivo. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo. Bem-vindos ao canal Conversa Boa, aqui do YouTube, e estamos ao vivo pelo Facebook também. A gente está recebendo hoje aqui o meu vizinho, que é o Ribamar Ribeiro, que é dramaturgo, diretor de teatro e é responsável pelo grupo Os Ciclomáticos, Companhia de Teatro. Ribamar, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Maravilha, nossa, o prazer é meu. Eu acho que nesse momento tão enlouquecido, né, de pandemia, de quarentena, ter a possibilidade de falar de arte, conversar e trocar uma conversa boa, eu acho maravilhoso. Ribamar, conta pra gente como é que começou a história dos Ciclomáticos. Conta um pouco dessa aventura de ter um grupo de teatro, uma companhia de teatro. Então, os Ciclomáticos Companhia de Teatro nasce em 6 de setembro de 1996 e, na verdade, a gente não tinha a menor noção do que a gente se tornaria, né? A gente completa 24 anos de carreira esse ano, de estrada, e a gente nunca tinha pensado um dia de chegar tão longe, enfim, de uma carreira tão bacana e tão longínqua, né? E a nossa formação, nós somos um grupo efetivamente da Zona Norte Carioca, né? Eu gosto muito de frisar isso. A gente nasce no bairro de Bom Sucesso, no Rio, e nascemos, a galera se conhece, a maioria deles, né? A maioria de nós se conhece no Senac de Bom Sucesso, onde nós tínhamos lá um curso, né, um curso de ator profissional, que uma parte da companhia fazia esse curso, e a gente se formou e acabou, uma das professoras do curso na época, a Lia Solenberg, criou um grupo, e era uma coisa muito interessante, porque era um grupo super flutuante, pessoas saindo, entrando, porque vinha da escola, né? Legal. E aí, quando ela sai ela, enfim, ela tem que se ausentar do grupo, a gente acaba ficando um pouco solitários, e essa galera que ficou acabou fundando os Ciclomáticos Companhia de Teatro, né? Mas tinha teatro no lugar? Então, o Senac de Bom Sucesso é um Senac, não sei se você conhece, ele fica bem... Você conhece? Não, eu conheço, parece que, não sei se é em Bom Sucesso, eu conheço um Sesc que tem, mas não é em Bom Sucesso não, é bem longe. É perto da cidade, perto da Cidade de Deus ali. Não. O Senac, ele fica ali, ele fica num lugar bem escondidinho assim, na próxima linha do trem, próxima estação de Bom Sucesso, claro. E é um Senac, um prédio bonito, grande e tal. Só que é um anfiteatro, não chega nem a ser um teatro, né? O auditório, inclusive em homenagem a Rosa Maria Murtinho, né? O nome do auditório. E eles tentaram, na época, fazer meio que um teatro improvisado na época, né? Pintaram de preto e tudo mais. Então tinha... E muita coisa, era um local de uma efervescência cultural e artística, assim, né? Tinham muitos cursos lá, cursos livres, cursos de, enfim, de interpretação. E um dos últimos projetos desse Senac foi ter o curso de ator profissional, que é um curso que tem em São Paulo ainda, né? No Rio ele rodou alguns lugares, e nesse período rodou em Bom Sucesso. Ele aconteceu em Bom Sucesso durante 3 ou 4 anos. O curso profissional, enfim, com um técnico profissional, como o Martins Pena, como os cursos profissionais da Cal e tudo mais. Enfim. E só que na Zona Norte, isso que era bacana, né? Ser na Zona Norte. E aí tinha teste para fazer e tudo mais. Então a galera foi se conhecendo nesse local lá. Já tinham pessoas que já frequentavam muito esse Senac por conta dos cursos livres. Eu acabei adentrando no curso profissional. E acabamos nos conectando com essa galera. E como eu já tinha um trabalho anterior feito com essa professora, depois, quando a gente já tinha um grupo meio que formado, mas ainda tinha muita gente, né? Tinha muita gente. Aquela coisa de, na verdade, quando você tem um grupo saindo da escola, é um bando, né? Depois que vai virando um grupo, né? Aí, dali que a gente foi começando a personificar esse formato, que é o Ciclomático Companhia de Teatro, que depois foi se profissionalizando, enfim. A galera foi, né, tomando um rumo mais profissional desse fazer artístico, e se torna hoje o que é o Ciclomático Companhia de Teatro. Mas nasce nessa galera e com essa redondeza. Então, na companhia, a gente tem gente de Vaz Lobo, da Penha, né, de São João de Meriti, que é Baixada, mas é fora desse eixo Centro-Zona Sul. Então, a galera tem gente desde o início? Graça, né? Oi?
Tem gente desde o início da formação? Sim, sim. Atualmente, assim, desde o início é Carla e Renato, são os, assim, praticamente fundadores. Eu entrei 2 anos depois, né? Eu entrei em 98. Mas, assim, dessa galera que ficou, nós somos os precursores, assim, né? Nós três estamos bem desde o início, assim. Apesar que o caçula da companhia hoje tem mais de 10 anos, né? Que ele já entrou. Então, a gente já não tem tanto caçula assim mais. Então, E por que esse nome? Por que ciclomáticos? cara, olha, esse nome tem histórias fantásticas assim. Geralmente, quando a gente vai para eventos, né? Quando eu vou dar palestra na universidade, ou falar, enfim, da companhia, enfim, mesas redondas e tal, ou em festival, as pessoas gostam muito do nome, né? Um nome que já nos causou coisas muito, muito interessantes assim, porque muita gente erra o nome, né? Já chamaram a gente de ciclomísticos, ciclonautas, ciclorodoviários. Enfim, todos os tipos de ciclos que você imaginar a gente já foi chamado, né? Em jornal, enfim, em todo lugar. E os ciclomáticos nasce, na verdade, e as pessoas falam, nossa, mas é porque essa coisa do ciclo? Será que é por conta dos espetáculos que vão virando, né, em repertório e tal? Bem, eu vou quebrar um pouco desse paradigma, né, mais mitológico do nome, mas o nome a gente deu por causa de uma geladeira velha que a gente ensaiava na casa do Renato, e ali ele tinha uma piscina e tal, e a gente guardava muita coisa dentro dessa geladeira, né? Essa geladeira que estava desativada já, virou um armário da companhia. E aí a gente, nessa coisa de botar o nome, na época a gente estava querendo botar aquelas teatrarte, aquelas coisas horrorosas, que a gente vai ver uns nomes horrorosos, pensando assim. E aí alguém falou assim, nossa, por que a gente não bota ciclomático? E nossa, que fantástico, por que né, a gente ia numa discussão, tava tendo um brainstorm de botar nome. Aí eu pensei, gente, a gente bota tudo nessa geladeira aqui, o nome dela é Ciclomatic, vamos botar a Ciclomatic, ciclomático e tal. E aí depois descobri que essa geladeira já não tinha mais marca, não existia mais a marca Ciclomatic, né? Deve ser ciclomático, alguma coisa assim. E aí a gente absorveu esse nome Ciclomáticos. E aí, alguém já adivinhou o nome? Não, né? Ninguém nunca adivinhou. foi? Pô, isso não é por causa da geladeira? Alguém já adivinhou? Nunca. Tu acredita nisso? Inclusive, na nossa página, no nosso site, na página do Facebook, tem a foto da geladeira. Tem a foto onde está escrito Ciclomática, onde começa tudo ali. E aí a gente absorveu esse nome enfim, super funciona e a gente ama. Cara, conta pra gente qual a importância do teatro na sociedade. Então, Marcelo, eu acredito que a gente está tendo maior prova nesse momento, né? Que a gente está enclausurado dentro das nossas casas e absorvendo e consumindo arte, consumindo teatro online, né, cenas, né, muita coisa acontecendo. A gente está vendo um movimento muito, muito forte nesse sentido. A FETAERJ agora acabou de fazer um festival de cena curtas online, o FETA é jurado e tal. Então, mais de 100 cenas, quase 200 cenas inscritas. Então, assim, a gente percebe que estamos nos virando. E ao mesmo tempo, a gente percebe também que existe uma necessidade, uma procura. É claro que isso ainda não é o ideal, porque o nosso local o público estar próximo, né, a gente está louco para voltar, eu pelo menos estou louco para voltar para os palcos, né, para estar trancado dentro do teatro. A gente fez até um vídeo agora falando sobre isso, o teatro que me move, né, então eu acho que o teatro é de extrema importância porque ele discute aquilo que está escondido do nosso olhar tão direto na sociedade. É uma coisa que às vezes talvez a gente discuta, que a gente fale, mas ela não está tão aberta, não está tão refletiva assim. Então a gente acaba buscando esse caminho. E acho que o papel do teatro é esse. Assim, o Sicom é uma companhia que já tem bastante tempo, né? São 23 anos, como você disse, não é isso? Sim, vai fazer 24 esse ano. Fala um pouco disso, da importância da companhia de teatro, porque a gente não vê muitos grupos de teatro, muitas companhias de teatro, não só não profissionais como amadores. E se a gente não vê amadores, elas nunca se tornam profissionais, mas os profissionais quase não existem mais, são sempre muito pouco, assim, são pouquíssimas que eu conheço. Me fala um pouco pra gente disso, como é que fazer teatro em companhia, em grupo, e por que não existe tanto grupo e companhia de teatro? Eu acredito que o trabalho em companhia de teatro, ele é um trabalho missionário, né? Praticamente a gente recebe uma missão e reverbera essa missão de uma maneira muito potente nesse sentido.
Eu sou bicho de grupo, né? Assim, eu sempre fiz teatro em grupo, eu não sei fazer teatro sozinho, nem entendo muito bem, acho que teatro sozinho não existe, né? Mas essa questão de você buscar o teatro como esse aspecto de integração é fundamental. Eu penso muito que falta um pouco dentro das escolas de teatro, nas universidades, né, ter esse incentivo do grupo. Eu acho que tinha que ter um semestre na faculdade que tinha que ter um grupo dando aula de teatro, sabe? Tá? Olha, Entendi. convivo um semestre com esse grupo, sabe? Assim como tem na Europa. Na Europa, né, em São Paulo, né, tem algumas companhias que fazem isso, né? Ficam dentro da universidade e tal. Eu acho que tinha que ter um momento de residência, de os estudantes da companhia de teatro entrar na universidade, entrar nas escolas de teatro, para que as pessoas compreendam, porque muitas das vezes esses atores saem formados, mas sem preparação alguma para conviver em grupo, para viver do teatro, né? E não saber lidar com certas questões que às vezes o trabalho individual não te dá, né? E aí isso eu acho que é muita importância ter isso. Por exemplo, eu falo disso porque eu vim de uma escola de teatro que, por incrível que pareça, por conta de ter uma professora que incentivava muito a questão do grupo, a gente foi se fortalecendo em grupo. Mas mesmo assim era um trabalho incipiente, não era um abraço do curso, entende? E eu Entendi. acho que é de extrema importância ter. Eu acho muito importante você fazer parte de um grupo, porque assim, digo nesse momento mesmo, eu não me sinto tão sozinho. Claro porque eu tenho pessoas do meu lado que vão estar ali assim que acabar essa pandemia. Eu vou estar lá para me encontrar com essas pessoas e fortalecer um trabalho que já existe. Né? Se eu fosse talvez um ator, um artista autônomo, talvez isso fosse um pouco mais difícil, né? Porque eu teria que buscar caminhos para começar um trabalho e tudo mais. Então, assim, eu acho muito importante essa relação do grupo. E acredito que essa coisa de não se ter tantos grupos dentro hoje no mercado e tudo mais, é até uma forma de desmonte também, né? De desmonte, enfim, político, né? Seja o que for, porque assim, quando você está em grupo, você é muito mais fortalecido, né? Você tem ali mais cabeças pensantes e tudo mais. Então, se eu consigo fazer, sei lá, numa universidade, que eu não consiga cursar uma faculdade onde eu possa ficar com as mesmas pessoas o tempo inteiro, como acontecia antigamente, né, de ter, quando você fazia um curso, a mesma galera que começava e a mesma galera que terminava, isso fortalece muito você em fazer um grupo, né? Sim. E hoje a gente não tem essa possibilidade, porque você vê, né, a própria Unirio mesmo, as disciplinas de manhã, de tarde, de noite, e, enfim, e isso tudo faz com que você não possa trabalhar diretamente com o teatro, porque você vai ter que trabalhar com outras coisas, ou se dedicar ao quanto você queria, né? Fica cada vez mais distante esse lugar de se ter um grupo. Aí eu acho que isso é fundamental. Conta pra gente assim, das principais montagens da companhia, das peças e dos prêmios. E explica pra gente assim, o que é o sucesso e o que é o fracasso no teatro. Olha, eu tenho pensado muito nisso, nessa questão do que é sucesso, do que é fracasso. Eu acredito que sucesso é você chegar num patamar onde aquilo que você idealizou enquanto artista tem se promovido enquanto mensagem, né? Então, assim, eu, enquanto diretor, enquanto dramaturgo, ator, o meu objetivo enquanto artista é levar o meu trabalho para o maior número de pessoas possível. E levar para aquelas pessoas que realmente não tenham acesso ou que nunca tiveram oportunidade de apreciar aquilo. Então, para mim, esse é um reflexo de um sucesso. Porque prêmio é tudo muito efêmero, né? Prêmio você vai botar na estante, vai ser legal por um período, vai te causar um impacto, seja ele qual for, e depois aquilo ali fica empoeirado, né? Vai entrar só no seu currículo enfim. E aquilo em um ano, mês, daqui a pouco já está esquecido porque já entrou o próximo. Então, eu acredito que sucesso para mim é isso. E eu, particularmente, acredito que o sucesso no caso de uma companhia é eu ter 11 pessoas junto comigo. Nós éramos 12, mas infelizmente nosso grande mestre figurinista André Vital nos deixou, né? Fez um ano agora. E essas 11 pessoas corroboram de um mesmo pensamento, de uma mesma
luta, batalha, pensa, enfim, viagem na minha, sabe? Nesse sentido de eu ser lá o cara que é o diretor artístico da companhia e ter 11 outros loucos junto comigo que vão topar essa parada. Para mim, isso, putz, eu vejo que muitas pessoas tentaram alcançar isso e, não, infelizmente, por diversas razões, não conseguiram, né? Até grandes companhias mesmo que tem lá, já não são as mesmas pessoas, ou fica só o nome de uma pessoa que pendura todas as outras. Não, nós somos 11 mesmo. 11 no time, sabe? Isso, para mim, é um grande sucesso e se deve muito a esse esforço meu, esse esforço coletivo, de que a gente queira ficar juntos, fazendo isso juntos, né? Então, isso para mim é muito mérito. E o fracasso, na verdade, eu acho que é você não ser feliz com o que você faz. Para mim, isso é um reflexo de um fracasso, porque fracasso também é uma palavra muito pequena ou pouca, porque assim, você fez um espetáculo, não teve muito público, será que foi fracasso? Não sei te responder isso. Né? Você fez um espetáculo, você não viajou tanto quanto você gostaria, também não sei. Então, assim, eu acho que o fracasso, ele se vem com a questão da frustração, que vai existir em algum momento, é óbvio, né? Dentro de um grupo e tal, né? Coisas que você pode pensar que não saíram do jeito que você pensou, mas eu acho que isso te motiva sempre a pensar que aquilo também pode ser um sucesso, né? O fracasso também pode ser um sucesso. E aí também para te colocar também nas suas bases, sabe? Você, olha... O que te faz aprender mais, né? O que te faz aprender mais? É o sucesso ou o fracasso? O que te ensina mais? Olha, Ambos eu acho que, ensinam. na verdade... Como? Desculpa, perdi. Ambos ensinam. O que eu penso assim, que são os dois, eles estão em duas pontas só. E como você Sim. disse, a coisa mais importante é o trabalho do meio. É o Sim. caminhar, é o trabalhar, é o fazer o que você gosta. O sucesso, tanto quanto o fracasso, são duas pontas, que eu acho que não tem muita importância. O mais importante é isso que você disse. É o meio do Sim. caminho, é o trabalho, é gostar do que faz. É muito relativo, porque essa coisa do sucesso e fracasso, eles são efêmeros, né? São passageiros. E isso só vai te dar momentaneamente uma projeção, seja qual ela qual for, né? Mas acredito que em ambos os casos você tem aprendizado, sabe? Você aprende tanto no sucesso quanto no fracasso. Mas o que eu acredito mesmo é no trabalho. Eu acho que o trabalho é o que move, sabe? É o teatro que me move, é esse do trabalho, é esse da força motriz, de ir lá para o teatro às 8 horas da manhã e sair às 10 da noite, sabe? De estar lá com o iluminador montando a luz, vendo e na sala de ensaio, construindo um novo espetáculo, reconstruindo o espetáculo que já temos. Então, assim, isso para mim é muito instigante, né? Eu tenho, por exemplo, eu falo com os meus com a minha galera assim, que eu tenho um privilégio, e eles também são privilegiados nesse sentido. Eu posso contar nos dedos quantas apresentações eu assisti dos ciclomáticos, sabe? E todas eu me divirto, eu rio, eu choro, eu me emociono. Tem dia que quando não tá bacana, ele já sabe quando não tá bacana, quando não foi apresentação, quando foi maravilhoso. E eu falo, e ao mesmo tempo eu tenho a possibilidade de olhar individualmente para cada um daqueles atores e falar, olha, seu trabalho hoje foi genial, né? E isso eu acho que é um privilégio imenso de se ter o diretor ali para te olhar, para te amar, né? Se apaixonar por você e ao mesmo tempo de você ter o seu trabalho, a sua obra sempre sendo tão bem defendida por aqueles atores todos os dias. E para mim isso é um privilégio. Então, assim, quer melhor sucesso que esse? Impossível, né? Então, o Dário fez uma pergunta aí, ó. O Ribamar disse que o membro mais novo está no grupo há 10 anos. Isso quer dizer que estão fechados a novos atores? Gente, olha, essa pergunta, porque assim, a gente sempre está recebendo muitos currículos, né? A gente sempre recebe currículo e tal, e muita gente às vezes entra em contato comigo de vários locais do país perguntando como é que faz para entrar nos ciclomáticos. A gente, assim, por incrível que pareça, a gente não é um grupo nada fechado, assim. Tem várias pessoas que trabalham conosco em outros espetáculos, né? Que tem gente que, por exemplo, tem atores convidados no Casagrande Senzala, no Sobre Mentiras e Segredos e tal. A gente fez um trabalho com uma diretora chamada Rebecca Clark, uma diretora americana, tem uns 2 ou 3 anos, que a gente fez uma seleção, que foram mais de quase 400 pessoas participaram dessa seleção lá no Espaço das Artes. Foi uma loucura. A gente fez uma pré-seleção, depois selecionamos 200 pessoas. Enfim, e ela fez um espetáculo louquíssimo, chamado Shakespeare é Brasileiro, e que não, acho que da companhia tinha, acho que 1/3 da companhia, e ela separou a gente, porque ela fez um trabalho de pesquisa lá
do doutorado dela, enfim, tinha toda uma... separar atores pela cor da pele. E aí a gente ficou uma parte do elenco num grupo. Cara, foi uma loucura, assim. Aí eu falo assim, gente, a gente depende do projeto, depende muito do projeto, mas a gente adora trabalhar com gente nova. Por exemplo, no Ariano, a gente fez uma loucura com o Ariano. O Ariano Cavaleiro do Sertanejo foi um espetáculo muito louco nosso, né? A gente estreou em 2018 e o espetáculo ele estreou e a gente estreou no Sesc Tijuca e a gente ficou em cartaz um mês no Sesc Tijuca e na terceira semana do Sesc Tijuca nós tínhamos uma turnê em São Paulo com outro espetáculo da companhia. E aí, que foi a Farra do Boi Bumbá, que a gente estava em cartaz em São Paulo. E foi uma doideira, porque assim, a gente no Sesc, a gente não poderia parar a temporada, né? Não podia, né? Aquele final de semana tinha que ter o espetáculo, foi de quinta a domingo, se eu não me engano. E ninguém da companhia poderia estar, porque todo o elenco que estava no Ariano também está na Farra do Boi Bumbá. Aí é o grande problema. E o Ariano foi montado em 35 dias. Do convite que a gente recebeu para montar o Ariano para sua estreia, porque a gente estreou um dia antes do dia do aniversário do Ariano. E aí o que acontece? Eu enlouquecido, o que eu fiz? Eu montei o espetáculo com o elenco, né, o elenco original, e na outra semana eu já estava ensaiando com outro elenco. O espetáculo não existia, eu criei o espetáculo, nós criamos o espetáculo, e aí na outra semana eu já estava ensaiando o espetáculo que tinha acabado de ser criado com outro elenco. Então, foi uma loucura. Aí a gente fez o espetáculo 2 semanas com o elenco, e na terceira semana com um elenco completamente diferente. A única pessoa que estava era a Fabiola, que era do elenco, né? A Fabiola. E eu fui para São Paulo. Eu não assisti o elenco, o segundo elenco, né? Porque agora uma maldade. Qual montagem ficou melhor? Oi? A maldade agora. Qual é a montagem? Não tem. Isso não vou fazer isso. Sacanagem. As duas ficaram lindas. Não, o Ariano, olha só que loucura. O Ariano tem uma versão paulistana do Ariano, né? Eu montei o Ariano. O Ariano, enfim, é uma benção. Foi né, todos os deuses, todos os orixás, enfim, abençoaram o Ariano, que foi fantástico. Eu tenho uma montagem em São Paulo, que tem um projeto lá chamado Encena Brasil, onde rodou por 56 cidades do Brasil. E eu montei uma versão com o elenco paulistano, o Ariano. Então, assim, eu tenho 3 versões do espetáculo. O elenco paulistano, um elenco que foi, né, esse elenco que foi lindo, que foram desses convidados, e o elenco original. Então, assim, eu tenho 3 olhares, e são 3 espetáculos completamente diferentes, apesar com a mesma essência, porque são atores maravilhosos, diferentes, mas todos os 3 foram lindos. Isso serve até de recado que nenhum ator é insubstituível, sacanagem, outra brincadeira. Outra coisa, eu queria saber da tua opinião, cara. O que você acha? A gente acaba tem que ter esse carinho, porque assim, o trabalho, e a gente fala disso na companhia mesmo, né? O trabalho ele é muito importante, então a gente não pode deixar o trabalho morrer por conta da questão dos atores, né? Assim, e quando eu digo isso com o maior carinho do mundo, né? Assim, não é, porque o ator não é, porque não é esse mercado de plaquinha, vou colocar meu número, faz o teste, nada disso, nem sei fazer isso. Mas é a coisa mesmo de você ver que um trabalho é tão bacana e se ele pode ser visto por mais pessoas, por que não extensioná-lo, né, de alguma maneira, e fazer com que ele exista. Então, assim, às vezes a gente tem essa questão mesmo, né? Na companhia a gente teve uma atriz, a Fabiola, que ficou grávida, e a gente teve que substituir a Fabiola, e aí a gente ficou com ela até ela ter o barrigão e tal, mas aí o espetáculo não podia parar, então a gente vai ter que vai organizando isso dentro do grupo, né? É isso, trabalhar em grupo é isso. O que você acha das leis de incentivo? Da lei municipal, da lei do ISS, a lei do ICMS, que é do Estado, e a lei Rouanet. Qual a tua opinião e quais suas críticas para essas leis? Bem, eu acho assim, tudo que é voltado para a arte, para mim é ponto positivo. Ponto. Agora, em relação a essas leis, eu acho que elas ainda não têm o vigor e o ponteiro aonde elas deveriam chegar, né? Isso para mim, por exemplo, a gente, de todas essas leis, em 24 anos da companhia, a gente não utilizou nenhuma delas até hoje, por exemplo, né? Todos os nossos patrocínios ou foram patrocínios diretos, através de fomento, né? Ou patrocínio prêmio, né? Algum prêmio que a gente ganhou e se tornou
uma montagem, enfim, o projeto que fosse do espetáculo. E isso, para mim, eu acho que é um problema, porque ela acaba não chegando na ponta que ela deveria chegar, entende? Fica muito nessa questão da produção, do produtor, de um lugar que eu acho que não é o lugar, por exemplo, da companhia. A companhia, todo mundo faz tudo e todo mundo é tudo dentro de um Isso grupo, você está né? falando das 3 leis, né? Das 3 leis, isso eu falo das 3, né? Porque, assim, nós somos artistas, nós não somos captadores, né? Assim, a gente não é captador, a gente não vai chegar a bater na porta da empresa e tal, a gente falar, mas isso é obrigação da companhia saber disso e tal. Na companhia a gente tem 2 produtores que cuidam dos trabalhos da companhia e tudo mais. Mas, mesmo assim, eu digo do caráter, do olhar, porque essas empresas, a própria lei, ela não olha para esse local da companhia, da pesquisa, por exemplo, eu acho que seria lindo ter um processo de criação como a Ariane Musk tem no Teatro do Soleil, que ela tem uma verba que ela pode ficar o ano inteiro fazendo todos os dias teatro com o grupo dela. Entende? Eu acho que a gente não chegou nesse nível. Até quando uma vez ela fez uma palestra aqui no Rio, e ela falou sobre isso. Gente, eu não tenho nem como falar sobre isso com vocês, porque a minha luta já está em outro patamar, é aumentar os valores que eu ganho e que eu recebo dos processos que eles têm lá. Vocês nem a isso chegaram, entende? Então, isso para mim é uma vírgula muito grande que acho que precisa ser pensada, né? Olha, peraí, se temos companhias, por que não existe tanta companhia? Vai ver por isso, porque não se existe uma indicação de que, olha, uma companhia que tem 24 anos de estrada, como é que ela pode se manter? E a gente sabe muito bem que não é caro manter um grupo. A gente sabe muito bem. Qualquer projeto que a gente vê, enfim, isso eu não estou invalidando esses projetos, tá? Mas qualquer projeto que você vê de um musical que vai ficar 3 meses, 2 meses em cartaz e ganha uma verba, a gente faria isso, eu tenho certeza que a gente faria muita coisa. Não estou desmerecendo esse trabalho, mas eu acho que a gente está em um outro lugar, né? E a gente acessa outros locais, né? A gente vai fazer teatro no interior, a gente vai fazer, sabe? A gente vai levar espetáculos onde esse espetáculo, por exemplo, não vai chegar, que vai ficar dentro de um nicho para uma certa elite e tudo mais, entende? Então, eu acho que isso a lei tinha que contemplar. Invariavelmente, isso acho que era o primeiro foco da lei, teria que ser isso, entende? Se você pudesse e tivesse em mãos a possibilidade de mudar, seria essa mudança, fazer a lei se tornar mais acessível, chegar mais aonde ela deve chegar e não contemplar sempre uma elite que sempre capta e sempre tem recursos para poder fazer os seus projetos, é isso? Sim. É o que eu falei, eu não invalido esses trabalhos, acho que eles são super importantes e tal, mas eu acho que já tem um lugar, né? Aquela coisa do lugar de fala, né? Que a gente Se fala você para pensar que muitas dessas produções podem até se manter através das suas bilheterias, elas não precisariam ser contempladas com patrocínios. Não sei, porque assim, a questão da bilheteria hoje ela é muito, muito falseada, né, Marcelo? A gente tem a coisa da meia entrada, que não é meia entrada, que hoje, por exemplo, você tem. Hoje, qualquer espetáculo, inclusive dessas grandes produções, você pode ter certeza que 70% que está lá naquele teatro não é pagante. Não está mais pagando para ir ao teatro. Né? Primeiro porque é muito caro. Né? É muito caro. E eles não podem ficar com o teatro vazio, então eles acabam distribuindo ingresso. Entende? Que aí e tem que distribuir, porque senão eles vão ter. Imagina um espetáculo que ganhou R$ 1 milhão e ter 10 pessoas na plateia. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, até esse lugar mesmo da formação de plateia perdeu o lugar, porque se transformou numa coisa de. Você vai ver o teatro lotado, aquele teatro do lotado não é de pagante. Então, né? como é que a gente faz Então, para assim, poder as pessoas terem vontade de ir ao teatro? Como é que a gente consegue fazer essa formação de plateia? Esse nome é sempre muito estranho, é uma coisa que eu escuto, que a gente escuta há mais de 30 anos, né? Formação Sim. de plateia. Meu Deus, a gente não conseguiu formar plateia até hoje, em 30 anos. Então, eu acredito que, assim, qual é a Samara falando aí que adorou o seu espetáculo, Doriano Suassuna. A Samara é suspeita porque é minha namorada, mas tudo bem. Obrigado, linda. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu acredito que, assim, a formação de plateia tem que passar pela educação,
né? Não tem como você fazer formação de plateia. Você entupir um teatro de público não é formação de plateia. Ponto. Né? Se a gente parte desse pressuposto, o que a gente fazia, por exemplo, quando a gente fez a residência do Ziembinski? A gente começou a trazer um público que não tinha acesso àquele teatro. O Ziembinski, quando a gente pegou o Ziembinski, tinha uma cabeça de porco ali. Ninguém queria o Ziembinski. Foi muito engraçado. Quando a gente ganhou o edital, a gente, na reunião, né, dos gestores lá, né, das residências e tudo mais, e eu super feliz, porque a gente ganhou o Ziembinski, né? Pô, era um grupo que estava ocupando um teatro e tal, a nossa primeira residência artística e tal. E eu falando para as pessoas assim, nossa, gente. Aí a pessoa perguntando, você tá com qual teatro? O Ziembinski. Aí eles, boa sorte. Aí eu feliz, achando que tinha, né, uma mina de. E o pessoal, nossa, boa sorte, boa sorte. E tipo, ninguém queria o Ziembinski, na verdade, né? E aí a gente pegou ele numa situação realmente bem complexa, assim, com o teatro vazio, sem ninguém, né? Num estágio de estrutura um pouco complicado. Enfim. E a gente entregou o Ziembinski, quando a gente fez 3 anos de gestão, com pessoas que nunca tinham ido ao teatro, saindo de suas casas, indo ao teatro e pagando para assistir uma peça. Né? Porque a gente começou a perceber que, por exemplo, a galera que morava no entorno das favelas, né, do entorno ali, das comunidades, enfim, eu gosto de falar favela porque eu nasci no Jacarezinho e lá era favela e eu amo a palavra favela. Então eu posso falar favela. E aí as pessoas começaram a descer, vindo, a gente fazia parcerias e tudo mais, e as pessoas começaram, muita gente que começou a vir, começou a entender como aquilo ali funcionava, né? Muitas pessoas vieram fazer cursos ali, estudar com a gente, tudo era gratuito. Os preços dos ingressos eram muito populares, né? Isso a gente falava com todo mundo, desde a mega produção até a galera que estava fazendo, né, fazendo uma temporada mais, um grupo mais novo, que era tipo, não passava de R$15, R$10, R$20, e aí botava para ser R$5 num dia. Enfim, a gente fazia um monte de coisa, porque quando porque a pessoa quer ir ao teatro, ela quer pagar para ver o espetáculo, entende? E se ela tem R$5 e ela consegue entrar, ela vai assistir. Então, essa galera que vinha gratuitamente uma vez, daqui a pouco ela voltava e já vinha pagando. E aí, tá recebendo outro elogio. Ó. Foi uma grande gestão. O André Garcia está falando aí que foi uma grande gestão. E foi muito bacana, porque a gente queria. O André maravilhoso, né, participou lá da nossa. Com apresentações lindas lá. E a gente tinha teatro final de semana, quarta-feira, quinta-feira, lotado. A gente fazia coisas às terças-feiras. Né? A gente só não funcionava segunda porque o teatro não abria segunda, mas senão a gente inventaria alguma coisa. E isso foi muito importante, porque a gente faz enquanto grupo, né? A gente abre o nosso espaço das artes lá para apresentações também. Agora a gente está fazendo lá, a gente fez um projeto lá no passado que super funcionou, né? Que foi Quinta Nobre de Teatro. Todas as quintas a gente recebia um espetáculo e era contribuição consciente. Então a galera que botava lá um dinheiro, sabe? Para que os grupos pudessem se apresentar. Então, assim, é o que eu estou falando. Dá para se fazer uma coisa muito bacana se a gente com um incentivo com valor que é um valor super irrisório perto do que a gente vê por aí, né? E fazer coisas que realmente funcionam sistematicamente, entende? Sim. E essa longevidade, né, da companhia depende muito disso. Por exemplo, os 3 anos de gestão que a gente teve lá no Ziembinski, eu acho que a gente foi o quê? Cada ano era 200 mil, sei lá, 250 mil por ano. Gente, 250 mil por ano não é nada, né? Em termos de um valor. Você vê, você vai fazer alguém que vai fazer um show, né, de um cantor no interior, não vai gastar 250 mil. É um recurso, né, muito pequeno, muito mínimo, né, para poder funcionar. Então, assim, não dá nem para considerar que é um fomento. Dá para considerar que é o mínimo que você tem para sobreviver, para respirar. Sim, você está lá nos aparelhos. Sim, e aí digo assim, mas você está falando, você não está colocando muito por baixo o trabalho, o artístico, não sei o que. Eu falei, não, na verdade, assim, o que eu estou dizendo quer dizer que é óbvio que se você tiver um valor maior, é óbvio que esse valor você vai. É aquela coisa, se você pode arrumar a sua casa de uma maneira melhor, você vai arrumar com esse valor maior. Se você só tem aquele valor, você vai dar um jeito daquele valor as coisas aconteçam. Então, assim, agora o problema é não ter valor nenhum, né? Eu acho que é aí que é o mais grave, que a gente vive hoje, né? Então, essas leis, por exemplo, elas não nos chegam porque esses valores não nos chegam. Porque não existe
esse movimento de fazer essa conexão destes trabalhos com essas leis, né? Então a lei fica numa áurea de um elitismo que ainda existe, enfim. E isso é muito ruim, porque se a lei é para todos, ela deveria realmente funcionar para todos, né? Conta pra gente como é que é ter esse espaço no centro da cidade do Rio de Janeiro. Conta pra gente como é que é ter um espaço cultural no centro do Rio e quais as principais dificuldades. Então, a gente está ali bem. Na verdade, a gente fala que a gente é meio centro, meio zona norte, porque a gente está no meio do caminho, né? A gente fala, você ficou onde? A gente está no centro, mas não, mas aqui qual é o nome daquela. Ali perto do prédio da prefeitura, ali já é Cidade Nova. Então, tá tudo meio ali. Praça né? 11, Cidade Nova, centro. Isso é Praça 11. Aí a gente fala assim, como é que você pode chegar no ciclo? Você pode vir pela Praça 11, pode vir pelo centro, pode vir pelo Campo de Santana. E aí, a gente está ali, aquele negócio ali no meio, né, dessa loucura, no meio de um trânsito, porque ali na Rua de Santana, quando dá 6 horas, é um trânsito maravilhoso, enlouquecido. E um espaço nosso que é um espaço hiper, ultra, mega alternativo, que são 4 lojas que a gente cismou em transformar em um espaço cultural, né? E isso, na verdade, olha que interessante, né? Como é que a nossa cabeça vai mudando. Eu sempre tive, quando a gente estava em busca de um espaço, né? Eu ficava muito com a coisa do teatro, né? Essa coisa do espaço teatro, palco, plateia, né? Eu sempre ficava muito nisso. E quando a gente teve a oportunidade de fazer uma turnê pela Europa, né, apresentando um espetáculo nosso, que é o Minha Alma e Nada Depois dessa História, e a gente foi para Berlim, né? E Berlim é uma loucura, uma cidade, enfim, que eu sou apaixonado e tal, a gente teve a oportunidade de ir outras vezes lá. E lá a gente foi conhecer um coletivo lá, um grupo de artistas que eles tomaram um prédio histórico, que era uma fábrica, e as pessoas, os artistas lá tem atores, tem artistas visuais, performers, cada um tem um espaço, tem uma sala daquele local e vira um ateliê, vira uma casa, ateliê, tudo misturado. Eles têm uma cozinha coletiva, onde todo mundo come naquela cozinha. Uma coisa louca, uma coisa que eu fiquei fascinado. E uma das salas tinha um buraco, que era onde teve o bombardeio e uma bomba caiu ali, numa dessas salas. E eles mantiveram aquele buraco, fizeram um platô e tal, e aquilo ali virou um cinema. E era um lugar, um quarto que havia 10 pessoas. E todo lugarzinho que você entrava, ou era um ateliêzinho. Eu falei, cara, eles fazem tudo, em todos os lugares, independente do tamanho. E tinha uma sala para 20 pessoas, pequenininha, para você assistir uma peça. Eu falei que, gente, a minha cabeça ficou uma loucura. Eu voltei para o Brasil, quando a gente voltou. Falei, gente, a gente não precisa de um teatro, a gente precisa de um espaço. A gente precisa de um local onde as coisas aconteçam. E a gente foi presenteado por esse espaço ali, que é um local semi-residencial, ali onde a gente fica. Era um local que estava muito largado, né? E a gente, quando a gente pegou, ele estava muito abandonado, muito abandonado. O que tinha lá era uma espécie de jornal, uma gráfica. Então tinha caco de tudo que você possa imaginar, e a gente foi fazendo aquela obra, né, de puxadinho, né? A gente juntava um dinheirinho e fazia uma obrinha. Então, assim, foi aquela obra de igreja do interior, 1 ano de obra, né? Foi 1 ano, bota uma coisinha ali, viu um dinheirinho, puf, a gente coloca ali. Então, foi fazer aquele negócio com o maior carinho, sabe? Então, a gente ficou 1 ano, né, reformando aquela coisa toda lá. E depois de 1 ano a gente estreou, né? E abrimos o espaço e começamos a fazer coisas lá. E cada dia a gente vai tentando, inventando uma coisa ou outra, né? E vai testando, assim, trazendo um pouco da nossa experiência da residência, né? Só que ali fica mais tranquilo porque é nosso, então a gente não tem tanta coisa burocrática e tal, mas temos, né, que sempre está organizando o espaço. E a gente vai tentando. Então, muita coisa. Quando a gente abriu o espaço, deu um boom muito bacana. Aí depois aquilo estagnou um pouco. Ano passado a gente voltou a fazer. Aí a gente começou esse projeto do Quinta Nobre. Então a gente está o tempo inteiro fazendo com que as coisas aconteçam. Muitos coletivos se encontram no nosso espaço, né? Para ensaiar. Então a gente faz parceria para que os grupos ensaiem. Então, assim, a gente fala que é um espaço que a casa é nossa para ir lá tomar um café com a gente, sabe? A gente faz isso, que tem essa coisa da nossa estrutura profissional familiar que a gente tem no nosso grupo, a gente leva um pouco para o espaço. E é isso, e a gente está ali o tempo inteiro tentando fazer tudo dentro das nossas possibilidades,
né? É um espaço que não tem nenhum tipo de patrocínio, então tudo é feito pela gente, a gente que paga as contas, a gente, né? Então eu dou curso de teatro lá, tem aula de canto, aula de cenografia, então assim, a gente vai tentando para manter o espaço com as nossas próprias pernas, né? Quais os planos da companhia para o futuro? Nossa, que pergunta difícil essa. Que Ainda mais futuro, né? agora. Que Que futuro. futuro louco é esse? Ó, Ai, meu Deus. A Samara falou assim: é interessante passar ali à noite e ver os moradores de rua assistindo os ensaios. Isso, olha, isso é muito bacana, porque assim, às vezes vira e mexe eles entram para assistir também. Isso pra gente, por exemplo, é um sucesso, que eu falo da coisa do sucesso, né? Porque tem uma galera ali que abraçou a gente, então é uma coisa muito bacana, é muito emocionante. Fico até emocionado de falar, porque assim, muitos espetáculos que a gente apresenta ali, tem uma galera que nunca foi, sabe? Que não tem acesso mesmo, sabe, Marcelo? E isso é muito, muito intenso. E a gente apresenta, tem espetáculos que acontecem ali lá de fora, né? Também, as apresentações e tal. E a gente tem uma grade ali e tal. E é muito legal porque, às vezes, já vi gente que desceu do ônibus, porque tava trânsito, e foi para lá para assistir a peça, sabe? Uhum. Sair um pouco desse cotidiano louco e quebrar através da arte. E esse espaço tem nos proporcionado muito isso. Muita gente que foi lá fica muito encantado com aquilo e para, às vezes, fica 2 minutos, 5 minutos, ou fica o tempo todo da apresentação, né? E essa coisa dessa relação do espaço com a rua, para mim, foi a grande sacada nossa ali. A gente tem dentro do espaço, também tem né, a minha galera junto, sempre vai nas minhas loucuras, fizeram um teatrinho lá de 20 lugares, que a gente consegue trazer espetáculos menores, mais intimistas e tal. Mas quando tem a apresentação ali fora, é muito bonito isso, sabe? De ver a galera. E a gente deixa tudo abertão mesmo, para que a pessoa que está passando veja, pare ali 2 segundos para poder mudar um pouco o dia dele, sabe? Teve gente que foi muito bacana, que teve um rapaz que estudava no EJA e ele ficou encantado com o que ele viu. No outro dia ele trouxe um texto para eu ler, que ele fez para a escola dele, sabe? Na escola, por conta do que ele tinha assistido. Então, assim, a gente vai, na verdade, fazendo coisas que a gente nem percebe por conta desse movimento. E ali tem sido muito grato ter essa oportunidade. Retrata bem, né? Porque assim, às vezes a gente pensa num teatro, num teatro muito diferente do que é a sociedade. Eu acho que quem faz teatro, os atores, os artistas, precisam voltar o seu olhar para a realidade da sociedade, né? Para a realidade carioca, para a realidade do Brasil. Às vezes a gente fica viajando numas histórias que não são a nossa realidade. A nossa realidade é essa que você disse. Então, se o teatro tem um papel importante, é esse que você disse, de poder transformar um pouco a vida das pessoas, daqueles que mais precisam também, né? Deixa pra gente aí uma sugestão de um livro, de uma peça de teatro para ler e de um filme. A gente está terminando, que já tem 42 minutos. Deixa pra gente uma sugestão de um livro, uma peça de teatro e um filme. Tá. Nossa, bem, enfim. Eu vou falar, enfim, filme eu vou falar do Repulsa ao Sexo, que eu acabei de reassistir novamente, né? Do Polanski, que é um filme que eu acho que é muito, muito forte, assim, muito, né? E acho que é até uma discussão que pode se trazer nesses tempos que a gente está vivendo agora, o Repulsa ao Sexo, que, enfim, eu acho que é uma sugestão bacana para quem quiser assistir. Né? Eu acabei de ler Ensaio sobre a Cegueira. Acabei, assim, tem uns 3 dias acabei de ler, que eu falei, gente, por que eu tô lendo esse livro agora? Né? E aí eu acabei de ler, então deixo ele também como sugestão, mas deixo também esse aqui do Peter Brook, que eu também acabei de ler, que se chama Não Há Segredos, Nossa, Reflexões sobre Atuação e Teatro. Um livro muito legal, ele é fácil, ele é rápido de ler, e são os pensamentos do Peter Brook, né? E peça de teatro, eu vou indicar uma peça que está na plataforma de língua portuguesa, que é A Corrente de Eleia. Quem quiser pode ler, está na plataforma de dramaturgia de língua portuguesa, né? E aí eu só botar no Google A Corrente de Eleia, e é um texto que fala sobre tortura. E quem quiser saber mais sobre a companhia, só fala sobre a tortura, desculpa, te interrompi. Então, um texto que fala sobre tortura, que inclusive acho que a Regina Duarte tinha que ler, porque acho que ela não sabe o que a gente passou, né, infelizmente. E é um texto bacana, e é isso. Então, são as minhas indicações
de hoje. E para quem quiser saber um pouco mais da companhia, entra no nosso site, www.osciclomáticos.com, ou então entra no Instagram, que é @ciclomáticos, ou no Facebook também, Os Ciclomáticos, Companhia de Teatro, e a gente está por aí. Ribamar, foi um prazer conversar com você. Para quem estiver assistindo ao vivo, muito obrigado pela presença aí, pela parceria. Esse vídeo vai para o YouTube. Quem estiver assistindo pelo YouTube, se inscreve aí, se cadastra, clica no sininho para poder receber os nossos vídeos. Ribamar, muito obrigado. Uma honra conversar com você. Você é um homem de teatro, uma pessoa que eu admiro bastante. Muito obrigado por me dar essa honra de entrevistar. Obrigado a você. É sempre um prazer trocar e falar de arte. Um beijo grande a todos. Valeu, beijo, Ribamar.